Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Em 2004, na Ásia, um tsunami ceifou a vida de 230 mil pessoas. Vocês lembram disso? Ainda. Pode ir passando, meninos. Em 2005, nos Estados Unidos, um furacão ceifou 1.836 vidas. Pode voltar um pouquinho. Trouxe grande destruição àquele estado onde ocorreu. Praticamente uma cidade foi completamente destruída. O número relativamente baixo de vítimas se deu à estrutura de salvamento que havia ali. Ainda, no Haiti, em 2010, 316 mil mortos num terremoto em Porto Príncipe, capital do país. Além desse terremoto que trouxe esse número de vítimas, as construções elas não foram feitas para suportar tremores. E depois do terremoto ainda milhares de pessoas morreram de todo tipo de doença, de fome, de sede e de outras questões. Ainda, em 2011, um terremoto acompanhado de um tsunami no Japão matou 15 mil pessoas. Rompeu o sistema de segurança de uma usina atômica, trazendo ali o desespero para muitos diante do colapso daquela usina. E aquele povo sofreu, além da destruição das suas cidades, também os seus mortos. Além disso, aqui no nosso país, já neste ano, o rompimento de uma barragem de rejeitos de minério de ferro, até onde eu pude atualizar os números, morreram 157 pessoas, 165 encontram-se desaparecidas, e as casas, chácaras, fazendas de muitos simplesmente foram varridos do mapa o tsunami de lama, vamos dizer assim, que atingiu aquelas pessoas. Além disso, nesse mesmo mês que estamos vivendo, chuvas no Rio de Janeiro causaram algumas mortes e a destruição de muita coisa. E nessa semana, um incêndio no dormitório de jovens atletas, bem jovens, causou a morte de 10 deles e ferimentos sérios em outros 3. Isso é uma pequena lista. Muito mais coisas aconteceram. E isso então nos leva a uma pergunta. Deus é o culpado pelas catástrofes que estão ocorrendo? Qual é o papel de Deus em tudo isso? Note que essas situações ocorreram em diferentes lugares do mundo. Atingiram de algumas dezenas de pessoas a milhares de vítimas. Aconteceram em países ditos cristãos e também em países cuja população pratica o panteísmo, adoração de uma infinidade de deuses. E não é incomum nós ouvirmos diante dessas coisas a pergunta: aonde estava Deus quando tudo isso aconteceu? Aonde estava Deus quando essas tragédias se deram? E aí reside um enorme problema. Nós somos capazes de entender os propósitos de Deus? Nós somos capazes de adentrar a mente de Deus e compreender por que Ele permite tais coisas? Outros ainda, diante dessas situações, dizem: Deus está avisando o mundo. É isto? Ou outros ainda dizem: Deus está castigando o homem por causa dos seus pecados. É isso que está acontecendo? Deus está castigando o ser humano, é por isso que essas catástrofes acontecem?
Afinal de contas, é a nossa pergunta, Deus está usando esses acontecimentos para falar com o mundo? Deus está castigando o homem através desses acontecimentos? Como nós podemos biblicamente determinar se questões assim são da autoria de Deus ou não? E o que Deus quer fazer com elas? Como eu disse no início, eu creio que a resposta a isso é um tanto profunda. Que existem muitas coisas que Deus não nos diz e que nós queremos ficar unicamente com aquelas que Ele nos diz. Eu não vou aqui levantar hipóteses e nem ser presunçoso ao ponto de levantar soluções que Deus não deu. O que eu vou fazer é simplesmente descansar naqueles pontos que Deus nos revela. Essas coisas reveladas pertencem a nós, diz Deuteronômio. As coisas encobertas pertencem a Deus, e Ele sabe por que não nos revelou. Há algumas respostas a essas questões, sim, há, mas também há muitas que nós não podemos dar. Vamos descansar naquelas que Deus nos deu. Primeira questão: como nós podemos discernir se durante uma catástrofe Deus está lidando com o homem ou não? Se é Deus que está fazendo aquilo para chamar a atenção do homem? Eu vou responder isso biblicamente dizendo que sempre que Deus usou de catástrofes para lidar com o ser humano, Deus seguiu um padrão de conduta. Então, sim, tem como nós sabermos se uma catástrofe foi causada diretamente por Deus ou não. Porque Deus, sempre que fez isso, Ele já fez isso, Ele seguiu um padrão em todos os casos. Então, se um caso de uma catástrofe corresponde a este padrão, podemos dizer com certeza que Deus estava agindo ali. Mas se este caso não corresponde ao padrão que Deus usou, então não. Nós não podemos dizer que Deus está fazendo aquilo, que é o autor daquilo. Eu vou usar alguns exemplos de catástrofes que aconteceram, que são descritas na Bíblia para mostrar esse padrão. Primeiro eu vou começar por uma catástrofe de alcance mundial. Vocês conhecem bem o dilúvio. O dilúvio atingiu todo o mundo, cobriu todo o planeta de água, causou a morte de todo ser vivente, à exceção daqueles que foram guardados na arca, também dos animais marinhos, não é? E de algumas aves, como é descrito, por exemplo, quando Noé abre a porta da arca. A questão aqui é que quando nós olhamos para o dilúvio, nós temos certeza que foi algo que Deus fez. Ele trouxe a morte de milhares e milhares de pessoas. Agora, Deus aqui coloca uma assinatura. Como nós sabemos que o dilúvio foi causado por Deus? Primeira questão, a primeira parte dessa assinatura. Deus avisou com antecedência. Olha o que diz Gênesis 6,17. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Sempre que Deus causa uma catástrofe, Deus avisa antes. Então Deus avisou com antecedência aquilo que Ele faria. Notem que em 2 Pedro 2,5, eu vou apenas citar, diz que Deus não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça. Durante 120 anos, Noé avisou aqueles homens. Então, quando Deus enviou uma catástrofe, Ele avisou com antecedência. Além disso, em segundo lugar, Deus revelou a razão do seu ato. Notem o verso 13 de Gênesis 6. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Deus deu a razão por que Ele fez isso. Deus avisou que faria, e Deus deu a motivação pelo qual Ele faria. No mesmo capítulo 6, é descrito que Deus olhou para a terra e era má toda a imaginação do coração dos pensamentos dos homens. Eles haviam se corrompido completamente. Então, por isso Deus enviou o dilúvio. Ou seja, Deus os avisou que faria, e Deus deu a razão por que faria. E além disso, a terceira parte da assinatura de Deus: Deus providenciou proteção para seus servos obedientes.
Deus providenciou a arca. Deus convidou os homens para entrarem nela. E apenas 8 pessoas aceitaram o convite. Todas as vezes que Deus causa destruição, que as catástrofes são causadas por Deus, ali nós vemos a sua assinatura em 3 partes. Ele avisa com antecedência, ele dá a motivação do que ele está fazendo e ele guarda os seus servos. Quer outro exemplo? Uma catástrofe localizada, a destruição de Sodoma e Gomorra. 2 cidades com milhares de pessoas foi repentinamente destruída. A Bíblia diz que choveu fogo e enxofre do céu. Muitos entendem que aqui é uma chuva de meteoros. Você lembra alguns anos atrás, quando caiu um meteoro na Rússia, o estrago que causou? Imagina uma chuva de meteoros, e eles contêm grande parte enxofre, e eles descem incandescentes. Então, possivelmente a imagem que as pessoas viram foi de uma chuva de meteoros caindo sobre aquela cidade. É uma hipótese. Houve ali uma destruição localizada de 2 cidades, mas preste atenção na assinatura de Deus. Gênesis 19:14. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Deus destruiu a cidade, sim, mas Deus avisou com antecedência. Aquilo foi uma verdadeira catástrofe, mas Deus avisou que o faria. Além disso, em Gênesis 17, versos 20 e 21, você vê mais uma parte da assinatura de Deus. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor. Ou seja, o clamor do pecado daquela cidade subia diante de Deus. Foi o pecado deles que causou isso, e Deus deixou muito claro. Foi a impiedade daqueles homens a razão daquela destruição. Mas observe também como Deus providenciou cuidado aos seus servos. Em Gênesis 19 está escrito: e aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão, e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. Notou as 3 assinaturas de Deus? Deus avisou que faria aquilo. Deus deu a razão por que ele fez aquilo. E Deus livrou os seus servos. Podemos dizer com toda certeza que, neste caso, aquela catástrofe foi causada por Deus, porque Deus deixou a sua assinatura ali. Agora, ainda, uma catástrofe contra um povo. A seca é um tipo de catástrofe que pode se abater sobre um povo, e nós temos a descrição em 1 Reis de uma seca causada no tempo do profeta Elias. Notem então que esta seca que trouxe grande perturbação àquele povo de Acabe, do rei Acabe, é descrito assim em 1 Reis 17:1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Deus avisou que a seca aconteceria. Deus estava deixando claro a eles: é eu que estou fazendo isso. Então, através de Elias, Deus avisa o rei Acabe do que aconteceria. Em 1 Reis 18:18 está escrito: então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. Aqui é dado a razão porque Deus faria idolatria no meio do povo. Deus traria a seca como uma catástrofe, como uma disciplina. E Deus faria isso através disso, Deus faria dando a razão. A idolatria daquele povo era a razão disso. Mas notem, em 1 Reis 17:14, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Deus alimentou os seus. Deus cuidou de Elias. Deus cuidou de outras centenas de profetas que foram reservados. E Deus cuidou de 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos. Esta seca como catástrofe foi enviada por Deus? Sim.
Porque você vê a assinatura de Deus. Deus avisou que faria, Deus disse a razão por que faria, e Deus guardou os seus. Então nós podemos dizer o seguinte: nós podemos entender que sempre que Deus usa de catástrofes para disciplinar os homens, Ele segue um padrão. Ele avisa, Ele justifica e Ele guarda os justos. Então qualquer catástrofe que tenha acontecido e que não se encaixe neste padrão, não pode ser atribuída a Deus. Se uma catástrofe em qualquer lugar do mundo, seja um tsunami, um terremoto, não se enquadra neste padrão de revelação de Deus, Deus não é o responsável por aquilo. Deus não está enviando aquela catástrofe àquele povo. Nós podemos entender que isto é razão de outras questões e não diretamente da mão de Deus. Então, como podemos entender biblicamente as catástrofes que assolam o nosso mundo? Se nós sabemos agora qual é o padrão de Deus, e eu peço que vocês guardem esse padrão na mente até o final da mensagem, nós vamos retornar a isso, mas eu quero responder também: como podemos entender biblicamente as catástrofes que assolam o nosso mundo? Em primeiro lugar, essas catástrofes são resultado do pecado que atingiu tanto o ser humano como também o restante da criação. Faço um argumento lógico. Deus nos criou para envelhecermos? Deus nos criou para adoecermos? Deus nos criou para morrermos? A resposta é não. Todas essas coisas são causadas pelo quê? Pelo pecado que nos atingiu. Nós estamos envelhecendo, nós estamos adoecendo, nós voltaremos ao pó, porque a consequência do pecado é esta. Deus deixou claro em Gênesis. Agora pense no nosso planeta da mesma forma. Deus criou um planeta perfeito para que ele tivesse terremotos? Deus criou um planeta perfeito para que houvessem tsunamis, grandes desastres naturais? A resposta é não. Então o que causou esse desregulamento, esse desequilíbrio no planeta? Notem Romanos capítulo 8, versos 20 a 22. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. A vaidade aqui é o estado de pecado. Não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Ou seja, o homem, regente desta criação, atingido pelo pecado, fez com que toda a criação também fosse atingida. Agora, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Ou seja, assim como o homem será liberto das consequências do pecado, a Bíblia diz que o nosso planeta também. Mas assim como o homem hoje sofre as consequências do pecado, também o nosso planeta sofre as consequências de tudo aquilo que o pecado trouxe sobre ele. Você lê sobre o Éden, a perfeito equilíbrio, a perfeita harmonia em tudo. Você lê a história bíblica até o dilúvio, havia ali um certo controle. Mas depois do dilúvio, todo tipo de catástrofe se dá, porque o desequilíbrio era a razão de tudo isso. Então, a primeira razão por que isso acontece no nosso planeta é o desequilíbrio causado pela entrada do pecado. Não só os homens sofreram isso, como também a criação sofreu isso. Agora, essas catástrofes ocorrem em lugares dos mais variados do planeta. E normalmente quando isso ocorre, alguns levantam a questão, e até mesmo alguns filhos de Deus falam isto, dizendo que aquilo que ocorre em determinado lugar do planeta, algum tipo de catástrofe, é porque aquelas pessoas são muito pecadoras. E elas então são merecedoras daquilo que está acontecendo. Deixa eu lhe dizer algo. Deus, ele não tem nenhum tipo de prazer no sofrimento humano. Deus não envia sofrimento porque Ele quer ver as pessoas sofrendo. Deus não envia sofrimento porque um povo é mais pecador do que o outro. Deus não envia sofrimento simplesmente para ver a catástrofe atingir aquelas pessoas. Não. As catástrofes não ocorrem
porque determinado povo é mais pecador que outro povo. Quando o tsunami ocorreu em 2004 na Indonésia, alguns se levantaram nas redes sociais a dizer que Deus estava castigando a incredulidade daquele povo. Entre as mais de 200 mil pessoas que morreram, você acha que não havia nenhum filho de Deus? Você acha que no terremoto no Haiti também não morreram crentes? Você acha que na tragédia que aconteceu este mês no nosso país, naquela barragem, filhos de Deus também não perderam a vida? Preste atenção. Deus não está os castigando porque eles são mais pecadores. Eu vou mostrar na Bíblia isso. Lucas capítulo 13, versos 1 a 5. Jesus mesmo vai nos explicar isso. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com seus sacrifícios. E respondendo Jesus disse-lhes: cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. O acontecimento da torre aconteceu o seguinte: os romanos estavam construindo como um aqueduto, uma torre, e eles tomaram então alguns judeus para ajudarem. Os outros judeus consideraram aquilo uma traição. Como assim ajudar os romanos? E quando a torre caiu e matou 18 deles, a população começou a dizer: viu, Deus está castigando a infidelidade deles. Deus está fazendo isso porque eles traíram o nosso povo. E vieram perguntar para Jesus. Jesus diz: não. Eles não são mais culpados porque aconteceu isso. Eles não são mais pecadores que os outros. Aquela fatalidade, catástrofe, aquela tragédia aconteceu com eles, mas podia ter acontecido com qualquer um de nós. Então não tenha na sua mente isto, que essas tragédias só ocorrerão com aqueles que merecem porque são pecadores. Filhos de Deus também são atingidos por tragédias, sem que isso venha na mão do Senhor. Então tome isso que Jesus está dizendo como condução do seu pensamento nisto. E ainda, em terceiro lugar, precisamos observar o caráter e o plano de Deus dentro deste contexto de catástrofes sofridas pela humanidade. Eu quero me basear num pensamento que é o seguinte: a razão de Deus não derramar a sua ira sobre o homem pecador através de toda sorte de catástrofes é a presença da sua igreja, dos seus filhos neste mundo. Por que Deus não está castigando o homem através de catástrofes nesse período? Porque Ele tem aqui a sua igreja e Ele tem nesse mundo seus filhos. Esta é a razão de Deus não derramar a sua ira através de catástrofes neste tempo. E eu quero que você entenda isso através de Gênesis capítulo 18. Abra sua Bíblia comigo. Eu não coloquei o texto na projeção porque ele é extenso, mas é importante que nós leiamos aquilo que ele diz. Gênesis 18, a partir do verso 23. Note esse diálogo entre Deus e Abraão. Chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, ele está falando aqui de Sodoma e Gomorra, destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. Respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45.
E continuou ainda a falar-lhe e disse: se porventura se acharem ali 40, e disse: não o farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor se eu ainda o falar. Se porventura se acharem ali 30, e disse: não o farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20, e disse: não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor ainda, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: não a destruirei por amor dos 10. Você entende por que Deus não lança catástrofe sobre esse mundo? Os pecadores mereceriam, sim, mas Deus não o faz por amor dos seus justos. Deus não está lidando desta forma com a humanidade, lançando catástrofe sobre o mundo por amor dos justos. Esta é a razão que Ele nos dá. Agora vamos além disso. Veja por que Deus detém a sua mão de derramar a ira sobre este mundo hoje. Quando fala do tempo tribulacional e do surgimento do anticristo, Paulo escreve a sua segunda carta aos Tessalonicenses e diz assim no capítulo 2, verso 7. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Paulo está dizendo o seguinte: olha, a operação do anticristo, os planos para que ele seja entronizado no mundo, já está acontecendo. A única razão de Deus não lançar a sua ira sobre este mundo hoje é porque agora há um que o retém. Quem é este um? A igreja e o Espírito Santo presentes neste mundo. Paulo está dizendo que a razão de Deus não derramar a sua ira hoje sobre esse mundo é a presença do seu Espírito e da sua igreja habitando neste mundo. Então acredite, os incrédulos são abençoados pela presença dos crentes neste mundo. Paulo diz que quando então esta igreja for retirada, o verso 12 diz: para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então agora eu preciso também responder algo. Muitos crentes imaginam e pensam, por lerem um texto bíblico, que os sinais do arrebatamento serão catástrofes que acontecerão no mundo. Não, a Bíblia não diz isto. Não há nenhum sinal físico da volta de Cristo. Terremotos, inundações, grandes catástrofes não são sinais do arrebatamento. Eu vou explicar isso em Mateus 24, mas os sinais que Jesus Cristo está à porta estão dentro da igreja. A apostasia e o esfriamento do amor dentro da igreja são sinais da volta de Cristo. Mas nenhuma tragédia faz parte desses sinais. Quando Jesus diz isso em Mateus 24, e observe os versos 6 e 7, ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Sabe quando isso acontecerá? Na primeira metade da tribulação. Quando você lê Mateus 24, você pode dividir da seguinte forma. Primeiro a pergunta dos discípulos: quais serão os sinais da tua vinda? Não é do arrebatamento, é da sua vinda para reinar, da sua vinda como rei de Israel. Ele começa dizendo dos versos 1 a 14, os sinais da primeira metade da tribulação. O verso 15 é o meio da tribulação. E os versos 16 em diante são aquilo que acontecerá na segunda parte da tribulação e da volta dele. Mas catástrofes não são um sinal que Jesus está voltando. O verso 21 desse texto vai dizer: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Isso se refere à segunda parte da tribulação, e não a este tempo antes do arrebatamento. Então, o que acontecerá quando Deus voltar a agir para com o mundo trazendo catástrofes? Você já leu o livro de Apocalipse com atenção? Você já viu ali coisas que acontecem? Pedras de granizo de 15 quilos, você consegue imaginar?
meteoros gigantescos caindo do céu e destruindo o mar e 1/3 da vida. Peste se alastrando entre a humanidade, matando milhares de pessoas. Notem, em um só dia no tempo da tribulação, morrerão milhares e milhares, podemos dizer, talvez mais de 2 bilhões de pessoas num dia só. Catástrofes de todas as formas, terremotos, erupções, trevas. Tudo isso vai acontecer no tempo tribulacional. Nós podemos dizer que naquele tempo Deus está fazendo isso? Sim, podemos. Lembra o início da mensagem? Quando falamos que quando Deus age com catástrofes, Ele deixa a sua assinatura? Lembra das 3 coisas? Deus avisa, Deus dá um motivo, Deus salva os seus. Quer ver isso dentro da tribulação? Observe comigo. Por que as catástrofes da tribulação são com certeza causadas por Deus? Primeiro, Deus avisa com antecedência. Atos capítulo 17, verso 31. Porquanto tem determinado um dia, em que com justiça de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Sim, Deus vai julgar o mundo. Ele avisou isso. Ele está deixando isso muito claro. Virá julgamento sobre este mundo, e esse julgamento será executado pelo Senhor Jesus Cristo. A tribulação faz parte do dia deste julgamento, o grande dia da ira de Deus. Então, quando Deus voltar a fazer isso, Ele já avisou o homem. Todos os homens estão avisados, desde hoje, desde que a Bíblia foi revelada, que isso vai acontecer. 2 Tessalonicenses 2,12 dá a razão disso. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Por que Deus vai julgar o mundo com catástrofes? Pela incredulidade e pecado dos homens. Deus está dando a razão. Ele está dizendo que vai fazer, Ele está dando a razão que vai fazer. Mas agora observe Apocalipse 3,10. Quando o Senhor escreve a sua carta à igreja de Filadélfia, do amor fraternal. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Deus avisou o que vai fazer, Deus deu a razão que vai fazer, e Deus está dizendo que os seus não participarão, não estarão aqui nesse período de catástrofe. Ele nos arrebatará, nos levará ao céu, e nós não provaremos disso. Deus está castigando o mundo com catástrofes? Só podemos dizer isso quando vemos a assinatura dele. Aviso, razão e salvação dos seus. Então, como podemos entender e o que podemos fazer diante de todas essas catástrofes que estão acontecendo? O que você pode dizer para uma pessoa incrédula diante de todas essas tragédias que estão sendo vistas? Observe Atos 17:30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Se um incrédulo lhe perguntar, Deus está castigando o mundo? Deus quer o nosso mal? Diga a ele não. É simplesmente consequência do pecado em que estamos envolvidos, do pecado que atingiu a nossa criação. Deus não quer o seu mal, Deus não quer a sua destruição, não pense nisto. Diga ao incrédulo claramente, Deus quer o seu arrependimento, Deus quer você vivo, Deus quer você pronto a arrepender-se dos seus pecados. Deus não está levando em conta a ignorância sua sobre aquilo que Deus está fazendo, mas Deus está te dando uma oportunidade. Hoje, aquela catástrofe atingiu aquela cidade em Minas Gerais, atingiu aqueles jovens rapazes do Rio de Janeiro. Amanhã atingirão outros. E você pode com toda certeza dizer, e quando for a sua vez, qual será a sua situação? E com toda a confiança em Cristo, convide tal pessoa a se arrepender e entregar sua vida a Cristo hoje. O que eu quero concluir com os irmãos
Tudo isso que está acontecendo é uma oportunidade de testemunho que Deus está nos dando. Deus está nos dando ilustrações, exemplos do que acontece com o ser humano por causa do pecado. Deus está nos dando a oportunidade de dizer que Deus ama os homens. Deus não quer a morte deles. Deus quer a salvação deles. Deus está nos dando a oportunidade de mostrar-nos um Deus de amor, que um dia vai derramar a sua ira. Mas hoje, nesse tempo de trégua, Deus quer que os homens venham a Cristo. Entendamos isso. E usemos, irmãos, aquilo que está diante de nós, os exemplos tão tristes, mas vívidos dessas catástrofes, para testemunharmos do Senhor Jesus. Que Deus nos dê sabedoria para fazermos isso nas oportunidades que se nos abrirem, para que almas sejam salvas e vidas sejam edificadas.